Boa noite, espero encontrar todos vocês bem, né? Estamos aí num momento de exceção, num momento que todos nós não estamos acostumados, é um momento de epidemia que realmente nós precisamos ficar isolados para evitar que esse vírus se expanda. Diante disso, diante dessa atual situação, a Unifenas nos disponibilizou esse canal para que a gente mantivesse nossas aulas em dia e que vocês não fossem prejudicados por isso. Diante disso, vamos tentar então retomar as nossas aulas, né? Tentando deixar bastante claro, eu já mandei para vocês, já disponibilizei os slides, vou agora explicar esses slides. Se houver alguma dúvida, eu peço que vocês me encaminhem as perguntas. Eu faço questão de tentar esclarecer da melhor maneira possível, tá certo? Para que vocês não sejam nem um pouco prejudicados, ok? A nossa última aula de Estatuto da OAB, nós falamos sobre a sociedade, a constituição da sociedade, também dos honorários advocatícios. Depois tivemos um trabalho feito em sala sobre o novo Código de Ética, comparando com o antigo Código de Ética, e aí, a partir disso, numa outra aula, nós iríamos explicar esse trabalho em sala. Vocês iriam apresentar esse trabalho em sala. Como não temos mais aula presencial, pelo menos por enquanto, né, nessas 2 semanas, então esse trabalho vai ficar pendente por enquanto. Depois a gente vê como é que vai ser a continuação dele, ok? Vamos hoje, então, falar das incompatibilidades e impedimentos que estão lá nos artigos 27 a 30 do Estatuto da OAB. E aí eu peço que vocês abram o Estatuto, acompanhem aí, como se a gente estivesse mesmo em sala de aula, tá bom? Por que a OAB fala, a princípio, de impedimentos e incompatibilidades? Se vocês lembram bem, lá no artigo 8º, quando nós estudamos os requisitos para inscrição no OAB, o inciso 5, ele fala justamente não exercer atividade incompatível com a advocacia. Então, não exercer atividade incompatível é um requisito primordial para que o bacharel se inscreva na OAB. Tá? Por quê? Porque a OAB abomina a mercantilização. A OAB não permite a captação de clientela. Então, ela entende que algumas profissões facilitam a captação de clientela e por isso ela não permite, ok? Ela diz que essas atividades, essas ocupações, elas são incompatíveis com o exercício da advocacia. Tá. Quais são essas atividades incompatíveis? Lá no artigo 27, ele fala o seguinte, aí vamos abrir o Estatuto da OAB. É sempre bom a gente abrir o Estatuto, acompanhar os artigos. Por quê, gente? Porque a gente vai familiarizando com eles. Como eu já disse para vocês inúmeras vezes, na prova da ordem cai a lei seca. No Estatuto da OAB é a lei seca. Quanto mais vocês lerem e relerem esses artigos, melhor. Tá bom? O artigo 27, então, fala: a incompatibilidade determina a proibição total e o impedimento, a proibição parcial do exercício da advocacia. Então, a incompatibilidade é proibição total. A pessoa não pode advogar. A proibição é total. E o impedimento, a proibição é parcial. Sobre o impedimento, nós falaremos lá no artigo 30 e 29. Aqui no 28, nós vamos falar apenas da incompatibilidade. E vamos lá no 28. A advocacia é incompatível, mesmo em causa própria, com as seguintes atividades. Então, quando eu estou incompatível totalmente, mesmo em causa própria. Então, não posso fazer nenhuma ação minha. Eu, como autora, não posso, tá? Advogar em causa própria, não posso. Tá. Essa incompatibilidade, como eu já disse, ela é sempre total. Mas ela é temporária ou ela é permanente? Aí depende. Depende do cargo que você exerce. Tem cargos que são incompatíveis temporariamente.
ou seja, por um período de tempo, aquele período em que você está exercendo o cargo. E tem cargo que é definitivo, que é permanente, que você vai ficar incompatível sempre, tá? Como é que eu sei disso, Giane? Como é que eu vou saber se o cargo é temporário, se o cargo é permanente? A OAB diz o seguinte: se o cargo é demissível ad nutum, ou se ele é por prazo determinado, essa incompatibilidade ela é temporária. Exemplo: prefeito, vereador, presidente da República, qualquer cargo eletivo e também cargos da administração pública que são, por exemplo, contratados, que são cargos de confiança do prefeito, um cargo de diretor de um órgão público, por exemplo. Ele foi contratado, ele não é efetivo, então ele é temporário. Se ele é temporário, a incompatibilidade também é temporária. Diferente é daquela pessoa que passa num concurso público para juiz, para promotor, para delegado, para servidor do judiciário, para servidor da administração pública. Se eles forem diretores de algum órgão, eles vão ser incompatíveis. Total, sempre. Permanente ou temporário? Permanente, porque eles passaram em concurso público. Deu para entender essa diferença aí? Ok. Tá. Que mais que é importante a gente saber aqui? O que acontece com a inscrição quando você exerce um cargo incompatível? E aí nós temos duas diferenças. Se esse cargo é incompatível permanentemente, eu entro lá no artigo 11 do Estatuto da OAB. Vamos lá no artigo 11. O artigo 11 fala o seguinte, voltemos lá. Cancela-se a inscrição do profissional que, inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Então, se eu exerço uma atividade incompatível em caráter definitivo, diz o artigo 11 que a minha inscrição será cancelada e não suspensa, cancelada. Além disso, eu vou ter uma proibição total de advogar, como eu já disse, até em causa própria. A minha inscrição, ela jamais vai se restaurar. Quando eu quiser voltar um dia, aí eu vou explicar como que isso se dá, a minha inscrição, ela não se restaura. Eu perco o número da minha inscrição, porque havia sido cancelada. Se foi cancelada, eu perco, certo? E como que eu faço para retomar a OAB? Giane, mas você não disse que é para sempre, que é definitivo? Sim. Imagine o caso de um promotor, por exemplo, que um advogado que passa num concurso para promotoria. Quando ele passa no concurso para promotoria, ele começa a exercer uma atividade incompatível, total ou parcial? Total, toda incompatibilidade é total. Permanente ou temporária? Permanente, ele passou num concurso público. Quando que ele vai aposentar? Se ele quiser, ele vai aposentar só aos 70 anos, a aposentadoria compulsória. Aposentou? Imagine que ele aposenta e fala assim, agora eu quero voltar a advogar. E aí? Como é que ele faz? A inscrição dele foi cancelada. Como é que ele faz? Ele volta a pedir que aquela inscrição seja novamente, ele volta a pedir uma nova inscrição. E aí, o que ele tem que comprovar? Ele tem que comprovar a capacidade civil, tá lá no artigo 8º, o inciso 1, capacidade civil. Ele tem que comprovar que ele não exerce mais atividade incompatível, óbvio, né? Tem que comprovar a idoneidade moral e tem que prestar o compromisso perante o conselho. Percebam que ele não tem que fazer a prova da ordem, tá certo? Porque ele já fez, foi cancelado a inscrição dele, mas ele já fez. Então, ele vai preencher esses 4 requisitos e ele não vai ter mais a sua antiga inscrição, vai ser uma nova inscrição, ok? Tá. Essa incompatibilidade, ela também pode ser temporária, mas sempre total, temporária. Quando que a incompatibilidade pode ser temporária?
Ela pode ser temporária quando a pessoa começa a exercer um cargo incompatível, porém temporariamente. Temporariamente. Como que é esse cargo? Esse cargo é aquele, por exemplo, ele foi contratado para trabalhar durante tanto tempo como diretor de um órgão público. Então, esse cargo dele é temporário, portanto, a incompatibilidade também vai ser temporária. E o que causa essa atividade temporária? Ela causa o licenciamento. E aí ela nos remete lá ao artigo 12. Licencia-se o profissional que 2. Passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Então, se eu exerço atividade temporária, eu passo a ter uma incompatibilidade temporária. Há proibição total de advogar enquanto permanecer essa incompatibilidade. E a minha inscrição vai permanecer ativa. Se eu quiser voltar, se eu sair desse órgão de direção e pedir que a minha carteira seja ativada de novo, vai ser com o mesmo número. Eu não perco o número. Eu tenho os direitos do advogado, mas não posso advogar totalmente. Porém, temporariamente, durante só aquele tempo em que eu estive incompatível. Ok? Essa é a diferença da incompatibilidade total e da incompatibilidade total permanente e da incompatibilidade total temporária, tá certo? Vou parar um minutinho e já volto no segundo vídeo.